Então, boa tarde. Começo por dar as boas-vindas aos colegas que nos acompanham a partir de casa ou dos seus escritórios e dar também as boas-vindas ao Dr. Paulo Magalhães, que está aqui conosco hoje. Muito agradecemos a sua presença, doutor. E estamos hoje a encerrar a organização da Semana do Advogado, sendo esta a última sessão e o último dia do programa. Ao pensar no que vos podia dizer neste dia e para dar um mote também à nossa conversa com o Dr. Paulo Magalhães e à sua exposição, pensei exatamente nos tempos que vivemos, nos tempos de pandemia da Covid-19. E pensei porque é uma semana de advogado atípica e que não é celebrada presencialmente como fazíamos há uns anos a esta parte. Julgo que este ano calharia em Mafra, era um convívio entre colegas, era um convívio presencial e, de repente, dei por mim também a pensar que este ano atípico já não é a primeira vez que ocorre. É a segunda vez que temos um ano atípico e que temos as celebrações do dia e da semana do advogado à distância. E esta questão leva-nos, inevitavelmente, a pensar na questão do meio ambiente e da crise ambiental. Julgo que é assim que agora denominamos todas estas questões do ambiente. Vivemos uma crise sem precedentes, uma crise ambiental. Porque a Covid-19, vieram recentemente a público os cientistas dar nota, da comunidade científica, inclusive, nomeadamente, a revista Nature, dizer que ocorre da destruição de habitats e da biodiversidade. Sendo, portanto, um tema que a todos deve preocupar, advogados ou não, temos então connosco o Dr. Paulo Magalhães, que eu julgo que prescinde de apresentações, que nos vai falar exatamente de um tema que tem que ver com o clima, Estatuto Jurídico do Clima, que é esta questão central no antropoceno. Doutor, tenha a palavra, faça favor, e mais uma vez muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Para mim é um prazer falar para colegas, porque eu, embora esteja com a minha inscrição suspensa, tenho a cédula de advogado e exerci também com colegas, como em alguns casos de direito do ambiente. Mas depois o questionamento acerca do papel do direito, que é imenso nesta questão, e é mais profundo do que aparentemente, normalmente, a sociedade tem encarado. A sociedade tem encarado a questão ambiental, do ponto de vista jurídico, apenas como um sistema de sanções, sem cumprir a sua função primeira de organizar as relações jurídico-ambientais, digamos assim. Hoje, o direito do ambiente ainda é, infelizmente, apenas uma lista de sanções, de injunções, de proibições, e enquanto for assim, nós nunca iremos resolver a questão ambiental, porque existem questões estruturais que, enquanto não forem resolvidas, do ponto de vista jurídico, é impossível construir uma economia capaz de proteger e de manter o sistema que suporta a vida nesta Terra. E, portanto, se o direito não for capaz de fazer isso, também não está a cumprir a sua função principal. Um direito que não foi capaz de proteger o suporte da vida na Terra, não cumpriu a sua função. E, portanto, esta é uma discussão séria, que não deve ter medo de mudar o paradigma, e o direito tem aqui essa função, e é isso que nós vamos discutir, e vamos perceber tentar perceber porque é que o direito não tem feito essa função. O direito do ambiente tem sido até hoje algo meramente simbólico, em termos, pelo menos, nos processos em tribunais, em termos do total, mas a questão de olhar o direito apenas como um sistema
sancionatório, de injunção, de obrigar a cumprir algumas regras, esquece a função principal do direito, que é organizar e dar soluções jurídicas para as relações que se estabelecem entre os humanos através do meio ambiente. Ora bem, e para nós podermos avançar neste raciocínio de entendermos o porquê do problema, a questão que eu coloco logo aqui é uma questão que nem a própria UNFCCC, portanto, o United Nations Framework Convention for Climate Change, está a colocar neste momento. E nós estamos a fazer neste momento um trabalho internacional para pôr isto na agenda da discussão, que é repensar o estatuto jurídico do clima. Eu vou explicar isto e vocês tentar perceber as consequências brutais das opções jurídicas que se fizeram nos anos 80, ainda sem consciência de todas as consequências que essas opções teriam, mas que, como nós iremos ver, se não as resolvermos hoje, nós, por alguma razão, temos 25 anos de negociações climáticas sem resultados, e como diz Einstein, se continuarmos a fazer o mesmo, não podemos esperar resultados diferentes. E, portanto, vamos começar, em primeiro lugar, a perceber. Eu vou partilhar então comigo a apresentação de hoje, vou partilhar o ecrã e, com licença, eu julgo que já estão a ver o meu ecrã, certo? Certo? Pronto. Então, porquê, e vamos tentar perceber o que é que será então o Estatuto Jurídico do Clima e a questão central do Holoceno. Deixem-me ver se consigo tirar isto para aqui. Ora bem, o que é o sistema terrestre, o que é o sistema terrestre no bom estado de funcionamento? Ora bem, a primeira questão que logo de início o direito tem que perceber, nós hoje, do ponto de vista jurídico, continuamos a olhar o planeta como um território dividido entre Estados. Em que as partes comuns do planeta são apenas os territórios soberanos. O mar alto, os fundos marinhos, a Antártida, com algumas questões à volta da Antártida, o Ártico e a Lua. Ok? Ora bem, este planeta, a pergunta é, que planeta que nós estamos a falar? Não é? Este planeta, ao longo dos 4,6 mil milhões de anos, teve vários estados de funcionamento, várias composições químicas da atmosfera, várias composições da estrutura biogeofísica da atmosfera. Ora bem, só no último período, os últimos 11.700 anos, só para terem ideia, a agricultura começa há 8.000 anos, só neste último período aqui é que nós tivemos as condições biofísicas que permitiram a estabilidade climática que nós vivemos nos últimos anos, que nós experimentamos. Ora bem, portanto, quando as pessoas falam em salvar o planeta está cá, vai continuar, pode estar num estado de funcionamento do sistema terrestre que não permite sustentar uma vida humana ou as sociedades humanas. Como em períodos anteriores isso aconteceu. E, portanto, este planeta, reparem, todos os planetas têm território, uns planetas com território muito maior que a Terra, outros mais pequenos. O que distingue este planeta dos outros planetas é o sistema. É o sistema que suporta a vida. Ora bem, a grande questão está em que, como nós iremos ver... Desculpa, e estão aqui no bate-papo também a comentar. É que a tela está em branco, não temos nada projetado na tela. É? Provavelmente repetir veja lá, Satur. Porque quando estive a tentar compartilhar, também ficamos, de repente, sem som, sem ouvir. Isto realmente aparece-me aqui uma coisa... Não estão... Será que tem que haver permissão para poder compartilhar a tela? Deve ter que me dar permissão, precisamente. Ora, veja lá. Como é que é de fazer isso? Tem que ser os meus informáticos. Ora, veja agora, doutor, como falamos disto, se consegue. Não? Ele deixa-me, mas realmente aparece-me aqui uma coisa em branco. Mas aparece-me uma coisa de desenho, digamos assim. O whiteboard zoom, é o que me aparece. Conseguimos resolver, só mais um bocadinho. Realmente as imagens eram importantes a apresentar.
Está a partilhar num quadro em branco e não nos fecheiros, doutor. Está-me aqui a É informar. isso, aparece-me um quadro em branco. O que é que pretende partilhar, mais em concreto? É um PowerPoint. Um PowerPoint. Quando faz compartilhar tela, Sim. terá que aparecer um nome do PowerPoint. Aparece-me aqui quadro branco. Pois, não pode ser, tem que lhe aparecer esse nome quando portanto, o PowerPoint. O título que deu ao seu documento, presumo. Mas nunca me aconteceu tantas vezes. Já compartilhou e nunca lhe aconteceu. Nunca Pronto. me apareceu uma coisa destas. Sempre uma primeira vez. Porque acho que aqui está tudo em conformidade para poder compartilhar. Era a única questão que eu tinha dúvidas. Aparece-me coisa mais esquisita. Está com autorização para compartilhar, doutor. Estamos a ver. Quem pode compartilhar, todos os palestrantes. Vejam agora, slides como... Ok. Ali embaixo tem outra vez. Eu peço desculpa por este... Não estava... Pronto, já vi que isto é... Ok. Agora está diferente, doutor. Agora tenta... Está, não está? Está. Preparando os slides, vamos ver se conseguimos. Agora diz que iniciou o compartilhamento. Ok, agora já está. Pronto. Já estamos, já? Pronto. Já cá esteve. Ok. Portanto, mas aparecem os slides no fundo. Ok, pronto, tudo bem. Vamos então começar de novo. Aparece aí na sua tela, como se a tela fosse o fundo da sua... Isto é novo para mim. Pronto. Ora bem, eu estava precisamente aqui a apresentar este slide e para entenderem quando nós falamos do Holoceno, é precisamente o último período pós-glaciação na história da Terra. Nós aqui vemos um esquema dos 4,6 mil milhões de anos da Terra. E aquele período ali, os últimos 11.700 anos, que é o último período pós-glaciação. Ora bem, portanto, isto é importante perceber de que terra é que nós estamos a falar, não é? Que não é propriamente do conceito terra-território, isto é, este território do planeta já teve muitos estados do funcionamento do sistema terrestre. Quando nós falamos de um clima estável, nós estamos a falar de um padrão de funcionamento deste sistema terrestre. Vamos passar agora para o slide número 3. Ora bem, o que vocês têm aqui são os últimos 100 mil anos, e aqui isto é o tamanho do Ártico, e o que vocês têm aqui nos últimos, este é o Holoceno. Vejam a diferença de estabilidade climática, que isto chama-se o envelope de estabilidade do Holoceno, que é bastante curto, tem variações, mas não tem comparação com os períodos que estão para trás. E o que se sabe hoje, em termos de história da Terra, é que nunca houve um período igual a este. Ora bem, o surgimento deste período de estabilidade tem vários motivos históricos, hoje já se consegue interpretar isto. Tem a ver com um momento de vulcanismo que pôs uma quantidade correta, digamos, de CO2 na atmosfera. Por exemplo, aqui na agricultura, isto é, antes deste período não era possível fazermos agricultura porque não havia CO2 suficiente na atmosfera para se plantar e colher no mesmo ano. E, portanto, houve aqui um momento que, fruto da própria vida e da composição bioquímica da atmosfera, chegou-se a um equilíbrio, uma termodinâmica perfeita, baseada na diferença de temperaturas entre os polos e o Equador, que cria uma circulação atmosférica e uma circulação oceânica que deu origem a este período de estabilidade. Ora bem, como é evidente, é neste período de estabilidade, com a agricultura e tudo o que surge a seguir à agricultura, o nascimento das civilizações humanas, sabendo que o Homo sapiens já está aqui entre 200 a 300 mil anos, nós estamos a falar nos últimos 11.700 anos, que é quando surgem as civilizações, porque surge realmente uma estabilidade climática que permite a espécie humana desenvolver as civilizações. Ora bem, portanto, a nossa casa comum, isto quando a gente fala do conceito de projeto de casa comum da humanidade, a nossa casa comum são estas condições biogeofísicas.
não é o planeta. O planeta fora destas condições não serve a nossa casa comum. E é precisamente esta questão, pelo facto do jurídico, digamos assim, ou pelo facto do mundo, da forma conceptual como o mundo normativo continua a encarar o planeta, é que nós temos, está na origem destes problemas. Ora bem, então o que é um clima estável? Vocês veem aqui uns padrão de circulação do ar nesta direção, aqui na outra inversa e aqui na outra inversa. Ora bem, o que é um clima estável? Estão a ver que existe aqui um esquema, um padrão de funcionamento estável e previsível dentro de um envelope de variabilidade natural. Ora bem, é que existe aqui um padrão de circulação atmosférica precisamente que tem origem nesta diferença de temperaturas entre os polos e o Equador, e que, como nós vamos ver, com a subida média da temperatura, dá origem ao derretimento dos polos e que altera toda esta circulação atmosférica e altera-se estes padrões de clima estável e de previsibilidade que nós tínhamos. Ora bem, a grande questão é como é que o jurídico encara isto. Não é? Nós hoje, estes jet streams, esta forma de circulação, o que é que está a acontecer? Vamos já ver o que é que está a acontecer. Hoje há um esquema para o que está a acontecer, mas a questão está, este clima estável, esta forma, reparem, porque é que a gente diz que que o sistema é intangível, ou um clima estável é um bem intangível? Vocês, juristas, vão de entender com alguma facilidade os bens intangíveis, que nós já conhecemos pelo direito. Reparem, um clima estável é um bem que é a forma como a matéria se desloca ao longo do planeta. Não é? Nós tínhamos uma forma estável de deslocação da energia ao longo do planeta, com a alteração da temperatura, derretimento dos polos e tudo mais, estamos a alterar toda esta forma de circulação. E, portanto, estes padrões estáveis são intangíveis, no sentido que é como se fosse o software do planeta. Não é? Ora bem, e este bem do clima estável é subversivo para tudo que nós construímos no direito internacional. Não é? A primeira questão que se coloca ainda nos anos 80, quando a questão das alterações climáticas entram nas Nações Unidas, a pergunta foi o que é o clima do ponto de vista jurídico? Não é? De que é que nós estamos a falar? Não é? Há esta frase desta jurista de direito internacional bastante conhecida, Simone Borg, que já em 2009 já intuiu, já percebia que nós estávamos a falar, a abordar atividades do Estado que afetam negativamente um recurso natural intangível. Ora bem, nós no planeta até hoje nunca reconhecemos um bem jurídico intangível, natural. Não é? Até hoje, no planeta, eu estou a dizer no planeta porque no direito espacial já há bens naturais intangíveis, na Terra o direito ainda não reconheceu nenhum bem natural intangível. O intangível tem a ver com as criações humanas, o direito de autor, as marcas, o direito comercial, em que, e reparem, quando eu falei no início o direito de encontrar soluções para o problema ambiental, para a questão ambiental, passa por aqui também. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quem estudou Direito de Autor, eu lembro que eu fiz a cadeira de Direito de Autor na faculdade, e fui ler as discussões que existiam antes da solução do copyright, não é? Entre o editor, o comprador e o autor. Ora bem, a discussão entre os três é uma discussão nonsense, em que, enquanto não houve a solução jurídica de separar a ideia do livro ou a ideia da obra, do suporte onde a obra está gravada, sem esta solução jurídica, não havia sistema nenhum de sanções que resolvesse o problema. Uma coisa é fazer sanções, outra coisa é resolver um problema jurídico. São duas questões completamente distintas. E uma coisa é fazer sanções sem resolver o problema jurídico, que é o que acontece no direito do ambiente. Ora bem, um clima estável, um ambiente sustentável, são estas condições biogeofísicas que permitem um clima estável e o suporte da vida na Terra. A grande questão é que nós, do ponto de vista jurídico, este recurso natural intangível, que é um clima estável, não existe para o direito.
Não é? Porquê? Porque é um bem que não tem fronteiras. Não é? Aliás, nós vamos ver mais à frente que a questão se colocou logo no início, nos anos 80, nas Nações Unidas. Pronto, para vocês perceberem como é que surgiu este período de estabilidade foi o resultado da própria vida. A própria vida, todos os seres vivos, incluindo nós quando respiramos estamos a alterar quimicamente a atmosfera, e todos nós fazemos estes metabolismos que expelem gases e que provocam alterações no meio que nos envolve, neste caso na atmosfera. Aqui é para perceberem como é que surgiu este clima estável. Isto é, aqui temos um esquema do que é a composição química da atmosfera com vida e sem vida. Não é? E vemos que esta composição rica da atmosfera terrestre foi fruto da própria vida. E é ela que mantém esta estabilidade. E nós fizemos duas coisas. Nós alteramos a composição química com emissões e destruímos o suporte, isto é, o suporte natural que mantém e que permite manter esta estabilidade climática. Ora bem, ao fazermos isso, ao alterarmos quimicamente a atmosfera, essencialmente com o CO2, mas muitos outros gases que têm também muita influência, mas essencialmente realmente o que dá é o CO2, o que é que está a acontecer? Nós tínhamos um padrão de funcionamento estável aqui, do lado esquerdo, com o aumento total da temperatura, isto está a derreter e estamos a passar para este clima instável, não é? Em que temos correntes de ar geladas, como apareceu agora este ano no Texas e em Madrid, e correntes quentes, em que a periodicidade e a estabilidade climática desaparece. E, portanto, por isso é que se chamam alterações, isto é, o aquecimento global ao funcionamento da termodinâmica do planeta todo. Não é? E, portanto, aqui vemos o que está acontecendo no Polo Norte, e isto é uma tragédia dos comuns, numa escala global. Ora bem, e uma tragédia dos comuns pressupõe que nós aceitamos, desde logo, e é reconhecido na literatura internacional, que as alterações climáticas são uma tragédia de um bem comum global. Ora bem, a grande questão é que, do ponto de vista jurídico, como vamos ver, o clima não é um bem comum. E porquê? Porque ele não cumpre com as regras do direito internacional. É subversivo com os pilares do direito internacional, que são as fronteiras e que são a soberania e o que está para lá da minha soberania e o que está dentro da minha soberania. Ora bem, esta questão de o planeta não ser apenas um território e que o direito não é capaz de explicá-lo como ele funciona e de encontrar uma solução jurídica capaz de fazer a subposição entre a divisão do território e a existência de um sistema comum que não tem fronteiras, sem resolvermos esta questão, vai ser muito difícil conseguirmos resultados diferentes do que nós temos tido nestes 25 anos de negociações climáticas sem resultado. E como esta é uma questão estrutural, como são todas as questões estruturais do direito, tem consequências brutais no sistema todo. São aquele efeito de cascata, por não termos resolvido esta questão de conciliar a soberania territorial de um Estado com o uso comum de um sistema comum, não é? Não conseguimos ultrapassar este dilema. E, portanto, nós continuamos a olhar o planeta do ponto de vista jurídico como um território dividido entre Estados. Aqui tem também as áreas sob a jurisdição, as áreas marinhas sob a jurisdição dos Estados, em que a divisão e a privatização é a única solução, e entramos aqui noutro mundo que é a visão sistémica do planeta. Isto, para ser verdade, isto tem que estar a funcionar aqui também. Digamos, e é possível hoje, a teoria económica, e quando aqui falamos de Ostrom, estamos a falar de Leonard Ostrom, o conceito da Arden é precisamente o conceito da tragédia dos comuns. O conceito da tragédia dos comuns é um biólogo que explicou isto relativamente simples na década de 70 do século passado, em que ele publica o livro 68, da década de 60, em que ele explica isto como um exemplo muito, muito simples. Imaginem um terreno comum em que é usado por vários pastores. Cada um leva para o terreno comum 10 vacas. Há um dia que um leva a 11ª, os outros veem que ele leva 11, todos os outros começam a levar 11.
E depois ele leva 12, os outros levam 12. 13, 14, 15, 16. Chega-se a um ponto em que não há pasto para ninguém. E que é a tragédia do bem comum. Okay? Solução clássica deste problema. Vamos dividir o território, cada um tem direito à sua cota, à sua parte, e como cada um depende da sua parte, ele não vai subexplorar a sua parte e, portanto, no conjunto, isto vai ficar muito mais bem gerido se optarmos pela divisão. E, portanto, a solução, o que se diz a teoria clássica, que ainda hoje é a teoria económica dominante, como a solução dos comuns não é possível, a privatização é a única solução. Não é? E tem sido esta a questão. Acontece que isto até pode ser verdade, por exemplo, no uso de um terreno. Agora, quando nós passamos para um plano internacional com um bem comum, como é o sistema terrestre, como é o clima, acontece que nós no clima não conseguimos dividir o sistema nem abstratamente, nem com uma divisão jurídica abstrata. Não é? Reparem, nós temos conseguido dividir o espaço aéreo e impedir que um avião entre no nosso espaço aéreo, mas não conseguimos dividir a circulação atmosférica e dizer que no meu estado não entram as alterações climáticas. Não é? Conseguimos dividir o espaço, a zona económica exclusiva marinha no espaço, fazemos uma linha imaginária, abstrata, sobre um mapa, e ela é muito útil para dividir os usos e eu saber que não posso passar dali sem autorização do Estado soberano sobre aquele espaço. Uma coisa é isso. Outra coisa é a circulação atmosférica, a circulação oceânica e a composição bioquímica dos oceanos, que é comum e que não tem nada a ver com o espaço, com o território espacial, com o conceito de espaço ou com o conceito de território. Ora bem, esta economista que foi Prémio Nobel em 2009, Prémio Nobel da Economia, ela veio dizer que é possível gerir bens comuns com sucesso mediante determinadas condições. Pronto. E aqui são duas teorias económicas, a da Harding, baseada em de Ostrom, mas como nós vamos ver, a primeira condição que Eleanor Ostrom diz que é necessária para ser possível gerir um bem comum, o primeiro passo é definir o bem comum. E o segundo passo é criar uma congruência de normas entre a provisão do bem comum e a apropriação do bem comum, que é uma questão que não existe na abordagem ao clima que nós temos hoje, como vamos ver. Porquê? Porque não é considerado como o bem comum o clima. Ora bem, quando esta questão se coloca nas Nações Unidas na década de 80, grandes discussões acerca desta questão, o que é o clima do ponto de vista jurídico, nós não conseguimos dividir o clima, não conseguimos, uma coisa é dividir o espaço aéreo, outra coisa é dividir o clima, não conseguimos dividir o clima, como é que a gente resolve isto? Esta foi a questão. Ora bem, em 12 de nove de 88 surge uma proposta de Malta, que também já foi Malta que propôs, através do embaixador Árvore Pardo, em 67, que propôs o conceito de património comum da humanidade. Malta propõe que o clima seja considerado como parte do Common Heritage of Humankind, ok? Como parte do património comum da humanidade. Esta foi a proposta e isto foi em setembro. E depois, em dezembro do mesmo ano, o que é decidido, a 6 de 12 de 88, tendo em conta a proposta, diz aqui, de considerar a conservação do clima como Common Heritage of Mankind, os Estados decidiram reconhecê-lo como Common Concern of Mankind. Ok? Ora bem, esta decisão marcou em definitivo tudo o que nós temos, tudo o que se faz hoje sobre o clima. Não é? Porque é a diferença entre dois mundos completamente diferentes. Se a proposta de Malta tivesse sido aceita, teria sido talvez a maior revolução jurídica do direito internacional, maior que o próprio conceito de património da humanidade. O conceito de património da humanidade é considerado uma das maiores, a seguir ao Tratado de Westfália, é considerada a segunda, digamos, revolução do direito internacional. O reconhecer bens que são de toda a humanidade na sua totalidade e das próximas gerações. Isto, em termos jurídicos, é uma revolução enorme. Mas esta, já o próprio conceito de património da humanidade é uma grande evolução conceptual para o direito internacional. Reconhecer um bem jurídico, do ponto de vista jurídico, reconhecer um objeto jurídico do direito internacional, que existe dentro e fora de todos os Estados, que circula permanentemente pelo planeta todo,
põe em causa os pilares do conceito de soberania. Não é? E reparem aqui, independentemente do conceito de soberania que a gente quiser ter, dos sentimentos que estão por trás do conceito de soberania, os sentimentos humanos, pá, independentemente do que a gente achar, isto vai continuar a circular à volta do planeta de uma forma favorável ou desfavorável, mas o sistema continua a circular, as águas continuam a circular, a atmosfera continua a circular, independentemente da gente reconhecer juridicamente esse facto natural. São factos. Agora, a questão está em nós conseguirmos adaptar os nossos mindsets, as nossas formas de olhar o mundo, se elas batem certo ou não com a realidade do mundo biológico. Pronto, esta é a questão. Mas então, como não se conseguiu aceitar, nem na altura se conseguia a informação científica para definir o que era um clima estável. Também se diga desde já que, em termos jurídicos, era impossível, tecnicamente, definir os limites deste clima estável nos anos 80, e que, portanto, a solução da época foi decidir como Common Concern, que já vamos aprofundar bastante, o que é que será um Common Concern. Devo dizer só que, por exemplo, no Acordo de Paris, sobre alterações climáticas, que nós tanto ouvimos falar, o primeiro artigo do Acordo de Paris é as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade. Artigo número 1. Não é? Para perceberem como isto ainda continua, digamos, a ser a base sobre a qual se constrói toda a política ambiental e toda a política climática que continuamos a ter. Ora bem, isto tem... Os dois conceitos têm uma consequência brutal no mundo em que nós temos. Ora bem, no conceito atual de preocupação ou património, os bens comuns são as sobras territoriais. Continuamos a ter uma visão do mundo apenas como um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, em que o que é comum é o que sobra, são as partes sobrantes das divisões territoriais. Não existe bem comum global sem fronteiras. Os impactos positivos desaparecem no vazio legal. O global não existe. Ora bem, e nós vamos ver isso. Toda a gente hoje tem noção da importância das florestas e da natureza na conservação do clima, na manutenção do clima estável, com as alterações químicas que uma floresta ou um ecossistema produz positivas na atmosfera, mas o certo é que a nossa economia, para um país que tem uma parte na Amazónia, por exemplo, a única maneira de pôr aquele território, torná-lo visível no PIB do país, é destruir a floresta e transformá-la em madeira ou plantar soja ou gado, seja o que for, porque, embora toda a gente já tenha a percepção que as florestas são fundamentais, o trabalho das florestas é fundamental para manter um clima estável, a questão é que esse trabalho, essas alterações químicas, têm efeitos globais. Não ficam dentro do território do Estado. E, portanto, como isso não é perceptível, nem nós conseguimos pôr esse trabalho num contentor e meter esse contentor e vender isso, e quando tu me pagas eu dou-te um clima estável, isso não é possível, a solução, esse trabalho continua a valer zero para a economia. Porque isso é feito, digamos, num bem que não existe do ponto de vista jurídico, num vazio legal. Ora bem, e desaparecem desse vazio legal. Ora bem, e portanto, o que é que se diz no conceito? Cada um dos Estados vai tentar fazer o mínimo de danos possível. Agora, limpar a atmosfera para todos não existe. Porque estamos a limpar algo que não existe do ponto de vista jurídico. Ora bem, se aquilo fosse um património de todos, e mesmo intangível, isto permite-nos definir um bem comum, quanto é que cada um faz de positivo ao bem comum, quanto é que cada um faz de negativo. Aquela questão, regra básica, que Eleanor Ostrom muito bem explicou, que é a condição básica para uma ação coletiva, que é a congruência de regras entre a provisão do bem e a apropriação do bem. Quem está a prover um clima estável não recebe nada. Então, aqueles que usam mais estão a apenas tentar reduzir as emissões. Como nós vamos ver, isso tem consequências no modelo económico, que nós sabemos. Está aqui uma frase que eu não sei. Ora bem, quando cada um tenta fazer menos emissões, ok, é bom, mas é um jogo de soma negativa, isto é, todos vão fazer na mesma, todos vamos fazer menos, ok? Mas é sempre um jogo de soma negativa. Ou, com os esquemas que nós fizemos dos mercados de carbono,
eu tenho uma cota, eu não uso essa cota e, portanto, eu vendo a minha cota a outro que vai fazer as emissões por mim. E, portanto, isto é um jogo, é uma naturalização, é um jogo, é um zero-sum game. Basta-nos dizer isto. Saiu este ano o relatório de contas da Tesla e ficámos a saber que o Elon Musk ganha mais dinheiro a vender créditos de carbono do que a vender carros. E que são as marcas europeias que compram os créditos de carbono para porem os carros no mercado. Porque existe essa obrigação para pôr carros no mercado que poluem, portanto, isso já tem que ser pago, esses créditos de carbono. Ora bem, reparem, o que cria riqueza neste planeta não é fazer menos emissões, é o trabalho positivo de manter um clima estável. Quem recebe é quem faz menos emissões, não é quem está a fazer positivo a manter e a restaurar um clima estável. E, portanto, isto traz consigo logo um modelo económico. E mesmo aqueles que têm florestas só conseguem torná-las, o trabalho delas, visível na economia quando alguém faz uma emissão. Isto é, eu emito e eu pago a alguém que quer proprietário de uma floresta a absorção do CO2 que eu fiz. E então, esta floresta passou a ter visibilidade económica no PIB desse país, porque eu vendi esses créditos. Mas teve que haver alguém que fez uma emissão e, portanto, mais uma vez, é um jogo de soma nula. Neutralizou uma emissão. Ora bem, quem tem florestas em que não tem associadas nenhuma emissão, isso não existe. Para a economia, estamos a limpar a atmosfera para toda a humanidade. E a toda a humanidade não existe para o direito, é um buraco jurídico global. E, portanto, nós precisamos de uma emissão para haver absorção. E a única coisa que conseguimos é aquilo que se chama emissões negativas, que é retirar CO2 da atmosfera para o benefício de todos. Não existe para o direito, não existe para a economia. Isto torna impossível recuperarmos o funcionamento do sistema terrestre e por isso é que nós andamos neste jogo em que, imaginem, nós precisamos nos próximos 10 anos fazer um corte das emissões de 45%, no mínimo de 45% ou 50% das emissões, e o que está previsto nas contribuições dos Estados para o Acordo de Paris, apenas está previsto no último relatório das Nações Unidas 0,5% para 2030 de redução de emissões. Não é? Porquê? Porque o próprio modelo económico obriga a que seja assim. Não é? Limpar a atmosfera para todos não existe do ponto de vista económico e, no fundo, será quem faz isso é um otário, como diz muito bem a professora Eleonor Ostrom, neste jogo, nenhum dos que está numa ação coletiva quer ser o otário ou vai ser o otário. E, portanto, neste jogo é impossível nós termos aquilo que nós precisamos neste momento, que é não só reduzir as emissões de forma drástica, como restaurar os ecossistemas, para depois, caso a gente consiga reduzir as emissões, manter um clima estável. Eu faço logo esta pergunta que é, ok, por hipótese a gente consegue em 10 anos reduzir as emissões no mínimo em 45%. E depois, como é que se mantém o clima estável sem florestas a trabalhar e a fazer de forma permanente a manutenção desse clima estável? Isso tem que valer para a economia, tem que valer mais do que, isto é, ter florestas tem que valer mais do que ter telemóveis, ou produzir telemóveis, ou porque nós podemos viver sem telemóveis e sem iPads ou iPods, mas não podemos viver sem o suporte da vida que é dado por esse trabalho biogeofísico, por essas alterações químicas cada árvore que está na Amazónia põe 1000 litros de água por dia na atmosfera. Um sobreiro aqui no nosso território, um sobreiro adulto, põe 700 litros de água na atmosfera por dia. E isso vê-se, isto é, o ciclo da água sem as florestas, e não é só uma questão de CO2, é muito mais que CO2. Não é? E, portanto, manter um clima estável requer uma biodiversidade rica, funcional, capaz de manter isso. Como é que nós vamos restaurar ecossistemas numa escala global se o trabalho desses ecossistemas dispersa-se globalmente, é intangível e não tem visibilidade económica?
E no fim das contas, cada país tem que fazer contas ao seu PIB e tem que fazer alimentar um sistema económico e alimentar uma população. E, portanto, neste jogo de soma negativa, o clima está sempre a diminuir, como nós temos visto. Não existem mecanismos económicos para pagar emissões negativas, que é retirar CO2 da atmosfera. Mesmo as experiências que existem hoje de tecnologias para retirar CO2 da atmosfera, elas depois encontram um sistema para compensar os custos. Não é? Por exemplo, na Holanda, a captura de CO2 é usada para meter nas estufas para as plantas crescerem mais rápido. Não é? Não é uma emissão negativa de limpar ou produz outras formas. Quer dizer, encontram-se formas derivadas de dar rentabilidade ao CO2 que foi absorvido. Não é? Ora bem, isto, por isso é que seria tão importante. E nós queremos lançar esta discussão numa escala internacional, que estamos a participar nisto, para construirmos uma economia capaz de restaurar e regenerar um clima estável. Nós temos que ter uma solução jurídica para isso ser possível, e isto implica uma solução jurídica capaz de capturar aquilo que hoje a economia considera como externalidades positivas e negativas, e fazer uma contabilidade sobre isso. E reparem, aqui este slide é mostrar que realmente isto é um bem comum. Reparem, o padrão de funcionamento, a forma de funcionamento do sistema é um bem intangível, porque estamos a falar de um padrão de circulação, é um bem comum, porque não podemos dividir nem abstratamente, nenhuma abstração jurídica é capaz de dividir um clima estável. E, portanto, é um bem comum não só do ponto de vista jurídico, mas porque é limitado, no sentido que não é infinito, porque as alterações químicas podem dar origem ou uma alteração climática, isto é, uma alteração do padrão, da termodinâmica do planeta, é também um bem comum do ponto de vista económico. Não é? Ele é um bem comum dos dois pontos de vista, mas não é reconhecido como bem comum. É apenas uma preocupação dos Estados. Os Estados ainda não reconheceram que existe um bem de que todos dependem, que é o bem mais valioso de todas as sociedades neste planeta, e que não é conhecido como bem comum e que não é gerido com as regras que são necessárias para gerir um bem comum. De criar um sistema de compensações para quem está a fazer a provisão do clima estável e para quem está a usar esse clima estável. Se nós criássemos estas regras, evidentemente que cada Estado iria ter que gerir a sua política no sentido de ver quais são os recursos naturais que tem, qual é a sua contribuição para a manutenção do clima estável e a preservar os seus ecossistemas para a sua, digamos, pegada positiva na manutenção do clima estável e evitar os danos para ter o saldo o melhor possível. Não é? E haver um sistema de compensações. Isto permitia, inclusive, compensar as diferenças históricas que existem, as diferentes responsabilidades históricas que existem relativamente ao uso da atmosfera, digamos, deste sistema comum da atmosfera. Ora bem, isto em termos de direito, eu devo dizer que esta imagem, isto vai ser agora num TED que eu preparei sobre isto, eu fui buscar precisamente esta imagem a uma imagem do computador, o que é o software do computador, como é que a imagem do computador. Ora bem, uma coisa é o território, outra coisa é o software que está aqui. Este software é inevitavelmente comum, é limitado, pode sofrer danos, mas é um bem comum. E ele existe e ele é o suporte da vida. Ora bem, se nós reconhecemos valor nos softwares dos nossos computadores, se reconhecemos bens intangíveis na nossa sociedade, a nossa sociedade está construída sob o reconhecimento de bens intangíveis, isto é, sem a solução do copyright, sem a distinção entre a ideia e o livro, e o suporte do livro, era impossível termos a sociedade de conhecimento que nós temos hoje. Ninguém produzia ideias, ninguém divulgava ideias, porque não havia solução jurídica para isso. Portanto, a sociedade de conhecimento que nós temos hoje foi construída sob uma solução jurídica que permitiu que essa sociedade evoluísse no conhecimento. E essa solução foi 1710, ou 1810, não, acho que foi, agora estou a perder a data, mas a Rainha da Inglaterra, o jurista que dá esta solução, que divide a ideia
e dá autonomia jurídica à ideia do suporte da ideia. Esta foi a solução jurídica. Isto é direito. E não é fazer sanções. Isto é uma solução jurídica que resolveu um problema sobre o qual as nossas sociedades hoje estão montadas nisto. E, portanto, a questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade é manter isto a funcionar de forma estável, e isto é intangível, porque é que nós não usamos toda a experiência que já temos na gestão de bens intangíveis na nossa sociedade e reconhecemos um bem intangível internacional, que é o próprio sistema, e sobre o qual criamos um sistema de contabilidade e de governança de um bem comum que não tem fronteiras. É evidente que isto podia ser entregue, a manutenção deste bem devia ser entregue às Nações Unidas, com a participação de todos os Estados, portanto, agora a pergunta é, isto pode parecer utópico, pode parecer tudo aquilo que nós quisermos, a pergunta é, temos 25 anos de negociações climáticas sem resultados, segundo diz a ciência, temos 10 anos para inverter a situação. É possível inverter uma atividade humana, uma atividade coletiva global, sem haver um suporte jurídico que permita essa atividade? Esta é a questão que eu deixo. Mesmo no espaço, a órbita geoestacionária, a própria órbita da Lua é património da humanidade. Existem bens naturais intangíveis, órbitas, que são percursos, não é matéria, é um percurso de um planeta, é o percurso da Lua, é a órbita geoestacionária. São bens naturais intangíveis no espaço, no direito espacial já estão reconhecidos bens naturais intangíveis. Por que é que não podemos reconhecer um bem natural intangível na Terra? Ora bem, hoje temos o conhecimento científico necessário para definir quais são as condições que permitem aquele padrão de estabilidade do Holoceno, o padrão climático, o padrão de circulação, a termodinâmica de estabilidade do Holoceno, e, portanto, os limites do planeta. Hoje temos essa definição, que é o espaço de operação seguro para a humanidade, é que nós temos para cada uma destes drivers, temos um máximo e um mínimo. Como vocês viram no princípio da apresentação, o CO2 a mais é um problema, o CO2 a menos é outro problema. Não é? Há ali um limite máximo e mínimo que devemos manter para termos isto a funcionar desta forma. E isto acontece com o CO2, acontece com todos estes indicadores. Desde o azoto, do fósforo, da diversidade biológica, temos sempre máximos e mínimos. Não é? Portanto, nós hoje já temos a informação científica necessária para definir este espaço seguro da humanidade e podemos alterar esta regra. Quer dizer, porque estes serviços que a natureza presta, que são intangíveis, que se dispersam pelo planeta todo, precisam de uma solução jurídica para se tornarem visíveis na sociedade, porque, inevitavelmente, toda a gente reconhece que estes serviços são mais importantes que a madeira. Têm mais valor. E aqui é uma questão do valor. Não é? O valor não foi igual, o valor das coisas é uma percepção que nós temos das coisas. Não é? E ele evoluiu muito ao longo da história da humanidade. Não é? Tem a ver com muitas questões, mas é essencialmente uma questão de percepção. Não é? É necessário, só que desta vez, embora toda a gente já tenha hoje a percepção de que os serviços que a natureza preza valem mais do que a madeira, a questão é que é necessária uma solução jurídica para tornar estes serviços, incorporá-los nas nossas sociedades, porque eles dispersam-se de forma global. Não é? E, portanto, hoje temos que conciliar uma solução jurídica com a percepção de valor, para conseguirmos dar valor àquilo que realmente suporta a vida e àquilo que realmente interessa. E, portanto, é estes dois mundos que nós temos que uma solução de património ou a manutenção de uma solução de concern, em que basicamente a solução concern que nós temos, de preocupação, considerar o clima como preocupação, é manter o paradigma económico e esperar que, através da redução de danos, nós vamos conseguir atingir a estabilidade climática. Reparem, as emissões continuam sempre a subir, todas as melhorias que nós conseguimos são incrementais, mas nunca sequer conseguem acompanhar a subida das emissões. Os únicos momentos em que houve
um decréscimo das emissões, foi em 2008, com a crise económica de 2008, porque, como é evidente, os Estados precisam, o modelo económico precisa de crescer para ser reconhecida a criação de valor. O que é a criação de riqueza neste momento? A criação de riqueza é cortar árvores, não é produzir intangíveis naturais. Não é? E, portanto, enquanto isto acontecer, vai ser muito difícil, se não mesmo impossível, invertermos a tendência que está neste momento, estes 10 anos que temos pela frente para fazermos. E nós já falámos isto nesta divisão jurídica fundamental, que é, reparem, esta solução jurídica de dividir a ideia do livro permitiu construir uma sociedade de conhecimento. Às tantas, precisamos de fazer a mesma coisa aqui, uma solução jurídica para os serviços de ecossistema, que separe, que permita reconhecer, distinguir a árvore do serviço e dar valor ao serviço, e às tantas esta é uma condição que nós precisamos para construir uma sociedade sustentável. E reparem, e isto pode permitir um sistema de compensações entre Estados, de contas, que pode ter planos de compensações com históricos e tudo mais. Peço desculpa. O que nós propomos é mesmo isto, o Safe Operating Space for Humankind, que está definido pelos limites do planeta. Reparem, Safe Operating Space, este espaço que nós estamos a falar, não é um espaço territorial, é um espaço qualitativo, com máximos e mínimos dos vários indicadores que determinam, dos core drivers, como eles chamam os cientistas, que determinam o funcionamento do sistema terrestre, o que é que cada um faz de positivo para esse espaço comum de segurança, o que é que faz de negativo, e agora vamos nos organizar em torno da manutenção deste bem comum global, que é um clima estável. Reparem, a ação coletiva que nós falamos, e aqui já é o trabalho de Eleanor Ostrom, ela não surge porque nós reclamamos mais alto que é preciso multilateralismo, não surge porque cada vez dizemos mais alto que estamos numa emergência climática. Ela só pode surgir se construirmos as condições necessárias para que a confiança possa emergir. Ora bem, e já disse, primeiro bem que nem está aqui, definir o bem comum. Segundo, reciprocidade, congruência entre provisão e proteção. Equidade. Isto vai permitir cada um prever o comportamento do outro. Não é? Isto é, se eu sei que as regras são estas e que ele vai preservar florestas e vai tentar emitir menos para tentar, eu vou fazer o mesmo, porque o otário não sou eu. Informação fidedigna e boa comunicação. Estas, pois é, confiança pode emergir. Estas são as condições que a Eleanor Ostrom definiu para ser possível uma ação coletiva e para ser possível gerir com sucesso um bem comum. Porque ela diz mesmo, uma das condições, e ela diz em inglês, eu digo o otário, ela diz, nobody will be the sucker. Não é? E é um grande erro pensar que os outros poderão fazer esse papel. E, portanto, basicamente há várias, reparem, estamos a falar de soluções jurídicas e o que nós estamos a falar é de uma subposição entre um bem comum e o território dos Estados, e por acaso esse bem comum é funcional, é intangível, diferente em termos de caráter do próprio territorialidade do conceito de soberania, e, portanto, isso são soluções que o direito já encontrou noutras questões, como é nos condomínios, em que nós temos, reparem, a solução do condomínio é brilhante, porque, reparem, sem a solução do condomínio era impossível as cidades, não é? Muitos de nós, a maioria de nós vivem em condomínios e, como juristas, sabemos que a propriedade é abstrata no sentido de que a propriedade num condomínio são 2 ou 3 paredes numa fração. O chão é teto do vizinho de baixo, o teto é chão do vizinho de cima e os sistemas são comuns. A água são bens comuns. A água, a eletricidade, tudo mais. Há ali uma subposição entre propriedade privada e propriedade comum, em que o segredo principal do condomínio é uma perfeita distinção entre o que são os bens comuns e os bens privados, e os bens comuns são funcionais. Isto é, como é que se chegou à solução do condomínio? Primeiro fez-se uma divisão funcional. Definiu-se quais são as funções do prédio que são inevitavelmente comuns. Que todos os proprietários dos prédios, das frações dos prédios,
precisam daquelas funções para poderem usufruir do seu apartamento. Primeiro definiu-se quais são os bens comuns, as partes e as funções, os sistemas comuns, e depois da distinção do que é comum, fez-se a divisão então do espaço. Então isto resulta numa subposição entre a propriedade privada com a propriedade comum, e porque ela está bem distinta, bem definida, e existe uma responsabilidade dos bens relativamente à manutenção dos bens comuns. E o que é privado, conseguimos sobrepor as duas necessidades, e a solução do condomínio é absolutamente brilhante em termos de solução jurídica que permitiu a existência de cidades. Sem esta solução jurídica não existiam cidades, sem a solução jurídica da divisão entre ideia, entre o bem jurídico autónomo, intangível, ideia, e o suporte da ideia, não havia sociedade de conhecimento. E permitam-me dizer isto, para construirmos uma sociedade sustentável, precisamos de uma solução jurídica que não é a construção de sanções. Isso já é o limite do sistema, para quem não cumpre. Depois de existirem a solução jurídica, precisamos de uma solução jurídica para construir uma sociedade sustentável. Pronto, e a minha apresentação termina aqui. Estou aberto a perguntas, a discussões. É para isso que estou aqui. Muito obrigado pelo tempo que me deram. Muito obrigada, Soutor. Eu estou a ver que há ali alguém a levantar a mão e no bate-papo há ali 3 comentários, o que é, se o Soutor puder ver, porque eu ainda não tenho aqui os meus apetrechos informados. Eu, por acaso, agradeço muito a exposição, fiquei a pensar que talvez aqui tenhamos mais do que uma alteração legislativa ou ao nível do direito, uma alteração de paradigma e da forma como estamos na vida e como atuamos na vida. E eu tinha até uma questão para lhe colocar, que é por exemplo, fala-se agora do desenvolvimento sustentável, por vezes. Não é um paradoxo isto, desenvolvimento sustentável, crescimento económico, porque só a palavra crescimento económico parece um paradoxo com a palavra desenvolvimento sustentável. Se queremos crescimento económico, como é que asseguramos a sustentabilidade? E, de facto, isto é alterar o nosso modelo económico, a nossa forma de estar na vida. E o que estará a sugerir é, podemos fazer isto pela via jurídica, já que pela via de mudar mentalidades é mais difícil, é isso, doutor? São as duas coisas, ué. Nós podemos mudar as mentalidades, mas depois se não temos um suporte jurídico que permita a gestão do bem comum, repare, a educação ambiental está aí já há muitos anos. Eu lembro quando, no início destas questões, há 30, 40 anos atrás, que eu já estava envolvido nestas questões, a preocupação era educar a próxima geração para isto. O tempo passou, a nova geração está educada, digamos, ou mais educada do que nós fomos, mas o modelo continua aí. Porque isto pressupõe realmente soluções jurídicas e com consequências económicas, não é? E a questão do valor, repare, o que tem valor na sociedade mudou muito ao longo da história da humanidade, não é? Já foram as especiarias, já foi o sal, já foi os escravos, já foi os terrenos, e o próprio, isto é, o que é a criação de riqueza, ou o que tem valor ou não, evoluiu muito ao longo da história da humanidade, não é? Sempre mudou. É algo que se transforma com transformar da própria sociedade, não é? E, portanto, e é também uma questão de percepção. Não é? Podemos estar num desses momentos de completa alteração, não é? Do que é valor. Precisamente. O que parece é que nós estamos presos a um modelo de economia e que parece que não pode haver outro. Exatamente. E a questão está... Se invertermos isto, se formos pagar como sugeriu, estou eu a pensar em voz alta, mas se invertermos isto e formos pagar a quem emite menos, portanto é tal emissão negativa, não é? A quem polui menos, a quem emite menos CO2. É quem mantém de forma positiva o clima estável. Não é? E repare, cá vai-nos levar a outros povos que neste momento nem sequer são os mais ricos do planeta. Claro, não é? Claro, não, repare uma coisa. Mais CO2 são os países mais, economicamente, mais ricos. E com mais consumistas, se calhar temos uma completa do nosso paradigma. Tem uma imensa potencialidade de poder, inclusive,
corrigir injustiças do passado, isto é, responsabilidade histórica de quem fez as emissões ao longo do tempo. Não é? Repare, nós damos valor a petróleo, que são florestas. Repare, o petróleo não são mais do que... Porque é que se chamam combustíveis fósseis? Porque são florestas que ficaram com os movimentos da Terra, ficaram debaixo do solo, transformaram-se em carvão e em petróleo, e para todos os efeitos, a energia que nós usamos nos nossos automóveis é energia solar, porque tem origem na fotossíntese. Ok? Uhum. E, portanto, nós damos valor às florestas que estão debaixo do solo e que tiramos lá o petróleo e poluímos todos, ok? E não damos valor às florestas que estão a fazer o serviço que mantém a vida, não é? Repare, isto pode parecer muito... A grande questão está, conseguimos alterar o paradigma sem o alterar, percebe? Isto é, o que está em cima da mesa, a gente sabe, não é? Quer dizer, uma alteração profunda do clima e de guerras e das próximas gerações nas ruas a reclamarem por direito ao futuro. Quer dizer, não há nada pior do que roubar a esperança às próximas gerações. Não é? Repara, não foi há muito tempo que aqui no Porto, na semana passada, a presidente da Comissão Europeia disse: é a primeira vez na história que a próxima geração tem expectativas piores do que a anterior. Não é? Eu esta semana estive aqui na reitoria num debate sobre isto com jovens dos movimentos climáticos, e a percepção de um jovem relativamente a esta questão é dramática, não é? Para que é que eu vou estudar? Para que é que eu vou para a faculdade? E eles fazem este tipo de pergunta, não é? Quando a gente sabe que em 10 anos as coisas podem... Vou-lhe ser muito sincero em termos de números. Quando começou a Revolução Industrial, nós tínhamos 200 partes por milhão de CO2 na atmosfera. 280 partes por milhão. Nós hoje temos 430. A questão é chegar aos 450. Nós estamos a subir entre 2 a 3 partes por milhão por ano. E quando os cientistas dizem os 10 anos, é este tipping point. Perceber como é que funcionam os sistemas, os movimentos de mudança, e que depois o sistema já não volta atrás. Não é? E reparem, quando estamos a falar de partes por milhão, em termos de composição da atmosfera, estamos a falar de 1 grão de arroz num quilo de arroz. Só que tem um impacto brutal, o CO2, em termos de acumulação de energia no sistema, percebe? Agora, a questão está, o que é que tem valor para nós? Continuar a produzir automóveis ou conseguimos equilibrar isto? Já agora... repare, eu queria só reequilibrando as relações... Antes que avançasse daí, porque acho essa parte muito importante. Usamos muitas vezes a expressão hipotecar o futuro dos jovens, mas se calhar mais do que isso já comprometemos o futuro dos nossos jovens. Acha que eles falam connosco, geração consumista e a geração anterior à nossa, como que se nos estejam a responsabilizar pelo estado em que as coisas estão? Acha que aqui poderá haver um futuro conflito geracional quando os recursos se tornarem escassos, aumentar a desigualdade social, aquilo que disse, a falta de oportunidade de trabalho, que poderá haver aqui um conflito geracional também? Quer dizer, ele já o existe. Repara, não foi há muito tempo que começaram os movimentos estudantis e os movimentos de juventude, as sextas-feiras Friday for Future. Eles já começaram, não é? Já começaram. É lógico que, olha, eu quando tive este encontro com os jovens esta semana, eu disse-lhes, quer dizer, há que olhar para isto sem ser, mais numa versão positiva, qual é a solução que nós podemos encontrar aqui. Não é uma questão de apontar as responsabilidades, isso não resolve nada. Eu gosto muito do exemplo, quer dizer, quando o diesel estava a fazer o motor a diesel, ele não estava preocupado para onde é que os gases que iam sair do motor, para onde é que iam os gases. Não é? Não podíamos pedir ao diesel que estivesse preocupado com isso. A grande preocupação do diesel era pôr o motor a andar. Pronto. E, portanto, os problemas surgem, tudo tem que ser enquadrado no seu momento histórico, e não podemos, a geração seguinte que vê, quando percebe que o motor diesel, que o diesel inventou, traz um problema climático, não pode responsabilizar o diesel por isso. Quer dizer, ele quis pôr o motor a andar porque era o que sabia, não é? Não se conseguia pôr motores a andar de outra forma. E, portanto, com o passado que nós temos, qual é o futuro que nós vamos construir? Sem guerras de gerações, não é? Esta é a única questão, isto é, nós os bons, vocês os maus. Isso não nos leva a lado nenhum. E, portanto,
Agora a questão está, nós hoje já temos a informação suficiente para ter consciência destes impactos que nós não tínhamos consciência. Não é? Nós somos de uma geração em que todas estas questões, quando a gente percebe, repara, quando se percebe pela primeira vez que os gases emitidos não desapareciam no espaço, não é? Isto foi no final dos anos 70, dos anos 60, não é? Relativamente aos CFCs, quando James Lovelock coloca a hipótese dos CFCs estarem a ser acumulados nos polos e a causar o buraco do ozono. Quando ele percepciona este problema, ele nem teve coragem de o exprimir bem. E repare, isto foi há 50 anos. Não foi há 50 anos. Portanto, isto obriga-nos a repensar tudo, em termos jurídicos também, as responsabilidades entre os danos, entre quem provoca o dano e recebe o dano, a questão da prova, tudo mais, porque depois há aqui danos acumulados. Tudo isto desmonta os conceitos tradicionais de apuramento de responsabilidade e tudo mais. Não é? E, portanto, agora, há aqui uma questão que é, perante este mundo, nós temos a obrigação de sermos capazes de, que é uma coisa que me custa sinceramente, que é, perante estes factos, não é? Como é que as pessoas do direito não são capazes de pensar de forma livre e questionar os paradigmas sobre os quais construímos o direito? Não é? Nós construímos o direito internacional sobre o paradigma da soberania territorial. Hoje percebemos que este planeta é muito mais do que território. Todos os planetas têm território. Maior ou mais pequeno que a Terra, todos têm. O que distingue este planeta dos outros é o sistema. E porquê é que nós não somos capazes de reconhecer que o bem fundamental deste planeta e que suporta toda a soberania, o próprio conceito de soberania, é baseado também no próprio conceito do povo, não é? Que está a ser posto em causa se não for assegurada a manutenção deste bem comum de todos os povos e de todas as soberanias do planeta. Portanto, ter o direito de ter coragem de se reinventar, tendo em conta a realidade dos factos. Não é? A legitimidade de qualquer discurso depende da sua capacidade de representar a realidade. Não é? O discurso tradicional da soberania já não tem capacidade para representar esta realidade de um sistema global, profundamente interdependente e global. Portanto, há que, da mesma forma que o direito se soube reinventar, encontrou soluções como a do condomínio, encontrou soluções como a do direito de autor, não é? Procurar soluções para isto, para um bem comum global, que ainda por cima, porque é intangível, é funcional, não tem que necessariamente que entrar em conflito com o conceito de território. Nenhum Estado vai poder perder território. Antes, pelo contrário, se este problema não se resolver, os Estados vão poder perder territórios com a subida das águas e tudo mais. Não é? Doutor, acho também que o direito poderá ser a solução para um problema ético que eu acho que aqui existe, que é, somos arrogantes de certa forma, não temos respeito, julgo eu, pelas outras espécies que vivem e habitam o nosso planeta. Será que o direito poderá, temos vindo a haver também uma mentalidade diferente à volta da proteção dos animais e do seu direito à vida, a estarem e a partilharem o planeta connosco? Julga que também se poderá resolver esta questão? É uma parte da solução. Não é, quer dizer, é uma parte, isto é, repare, se recuperássemos as baleias que existiam há 100 anos atrás, grande parte do problema de CO2 estava resolvido neste momento. Não é? A quantidade de CO2 que aqueles animais acumulam no corpo é brutal. Não é? Repare, a grande questão que nos traz esta questão do antropoceno é precisamente a noção desta interdependência. Não é? Repare, ainda houve aqui um período, agora já não se faz isso, que se exportavam as indústrias poluentes para os países mais pobres. Quer dizer, isto, podemos tirar o lixo da nossa porta, mas quer dizer, o lixo entra no sistema e nós somos parte do sistema. Isto é, a humanidade, porque é que se chama antropoceno neste período? Precisamente porque ela tornou-se o elemento dominante do sistema. Não é? Tem uma força geológica capaz de alterar o próprio sistema. Que é isso que acontece nesta época do antropoceno. E, portanto, e isto tem que ter reflexões jurídicas também, não é? Devo dizer que eu faço parte do Task Force Earth System Law Group, do Task Force Earth System. Quer dizer, hoje já se está a avançar no Earth System Law, direito do sistema terrestre, não é?
Quer dizer, esta evolução que tem que estes paradigmas que têm que ser questionados para permitirmos, de alguma forma, ter a solução. Repare, a questão dos direitos dos animais, eu aí vejo sempre o direito é uma coisa inventada por nós, para os humanos. Para as nossas relações entre nós e entre o meio, não é? Quer dizer, eu, para mim, prefiro proteger estas condições que são a metacondição que permite que o resto da vida aconteça e emerja. A gente pode dar os direitos todos aos animais. Eles depois, para exercê-los, vai ser bastante complicado. E se não permitirmos que estas condições biogeofísicas aconteçam iguais às do Holoceno, com direitos ou sem direitos, os animais não vão estar aí. Não é? Portanto, aqui a questão não é andarmos a outorgar direitos feitos judeus por aí, olha, toma lá um direito, toma lá a vida. É criarmos as condições para nós, como humanos, estarmos inseridos nesse sistema, reconhecemos isso e integramos o sistema na nossa organização, o que vai permitir esses animais e esses terem as condições e as próximas gerações terem as condições fundamentais para a vida. E esse grande, nós estamos aqui a chegar quase ao fim do nosso painel e eu não tenho aqui nenhum suporte porque, como cheguei de repente, não consegui, deixei o meu telemóvel em casa e não consegui arranjar aqui uma ferramenta de substituição. O doutor consegue visualizar no seu computador o bate-papo? Esta pergunta da economia circular. A economia circular é importante, mas nós precisamos mais do que isso para as metas climáticas. Nós precisamos de limpar, de retirar CO2 da atmosfera. Repare, a economia circular permite diminuir emissões, evitar emissões, reutilizar os bens, isso é fundamental. Mas nós temos que ir mais longe, nós temos que ter uma economia capaz de limpar, porque repare, aquilo que eu disse, mesmo que a gente consiga atingir, que é muito difícil, mas quer dizer, o mundo está a mudar muito, uma quebra das emissões em 10 anos de 50%, mesmo que a gente consiga isso, depois como é que a gente vai manter o clima estável? Não é? Vai ter que haver uma atividade económica de manutenção do clima. E isso tem que valer mais do que produzir automóveis. Porque nós precisamos mais de um clima estável, de respirar, do que, quer dizer, isto faz lembrar a história do rei Midas, não é? Quer dizer, que tudo que tocava era ouro, não é? E depois não tinha que comer. E aqui é um bocado isso, quer dizer, nós podemos deixar às próximas gerações toda a tecnologia do mundo, mas depois não deixamos os essenciais, não podem sair de casa porque estão temperaturas, porque está tudo gelado. Quer dizer, o que é dar valor ao que tem realmente valor? Não é? E, portanto, uma economia regenerativa é uma economia capaz de manter e de produzir as condições biogeofísicas que mantêm o sistema a funcionar de forma equilibrada. Isso é o mais importante. Que depois permite ter agricultura, que permite alimentar as pessoas, que permite tudo o resto. Que permite ter uma economia. Sem isto cai tudo. Lembrar-me, por exemplo, do acidente de Chernobyl e que depois, na altura, e teve grande impacto económico, se pararam com todas as centrais nucleares. Não pararam todas, mas neste momento já houve grandes movimentos Pararam, portanto, de pensar com mais projetos. Mas para ver como as coisas mudam, não precisa de ir a Chernobyl. Eu lembro-me de estar com o Secretário de Estado da Energia em Marrocos, isto foi em 2018, se não me engano, ou 2018 ou 2019, e falar com ele e perguntar-lhe quando é que terminam as centrais a carvão no nosso país. Eram duas, a do Pego e a de Sines. Já acabou uma. Conta todas as previsões. Isto que aconteceu, que já aconteceu, era completamente imprevisível há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Não é? E, portanto, a mudança está a acontecer, provavelmente mais rápido do que a gente está a conseguir perceber. Agora, há que antecipar aquilo que está a acontecer, em termos já na política do que é que produz energia, da forma de produção de energia, e antecipar todos estes problemas, quer dizer, porque mais é absolutamente necessário fazer um corte brutal nas emissões, para estabilizar um pouco o sistema, e depois há que reconstruir e de sermos capazes. Não vai haver
um sistema equilibrado, sem ecossistemas, a manter esse sistema funcional, a manter o equilíbrio, a pôr água todos os dias na atmosfera, a produzir biomassa para os rios. Quer dizer, a biomassa produzida na Amazónia e que sai pela foz da Amazónia é que alimenta grande parte mais uma vez, a maravilha que é está-me a falhar o nome, a maravilha da fotossíntese, que está a produzir energia que alimenta também os oceanos. Percebe? E, portanto, perceber estes ciclos naturais, que são o suporte da vida, e garantir a sua manutenção, dar-lhes o valor que realmente têm, que é um valor estrutural, é um valor básico que permite dar valor a todo o resto, não é? E isto tem que ser incorporado pelo direito, senão o direito não está a cumprir a sua função, não é? E sermos capazes de questionar e fazer estas perguntas e falar abertamente sobre estas questões, não é? Sem conceitos, sem dogmas, questionar estas soluções, falar abertamente sobre estas questões. Muito bem, Sr. Doutor, não pode confirmar, por favor, se mais alguma questão tem no QIA? No QIA? No QIA tem... A Helena Silva levantou a mão. Não pede? Não consegue, Sr. Doutor? Estou a ler aqui da Helena Silva. Obrigada. A produção de emissões de espaço... Há muitas soluções para isto, quer dizer, repara, pronto, e todas estas opções, a questão das emissões, repara, o direitoramento inicial, as questões que se colocavam era precisamente estas relações de vizinhança entre o emissor e o receptor, e que nós conseguimos identificar o emissor, o receptor, e apurar o nexo de causalidade entre facto e dano, e apurar ali uma responsabilidade, não é? Ambiental. A grande questão aqui, isto que está ali na perspectiva civilista tem o seu fundamento. O que está aqui em causa é que, quando a gente passa para a escala global, este nexo de causalidade entre facto e dano, nós não conseguimos apurá-lo, não é? Quer dizer, reparem, as emissões são cumulativas, isto é, fazer uma emissão com 280 partes por milhão na atmosfera, o impacto é muito diferente de fazer uma emissão quando estamos já nos 430. Não é? Isto é, nós fazemos uma emissão no século XVIII, quando tínhamos 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera e tínhamos uma quantidade brutal de florestas a absorver e a fazer a manutenção todos os dias, o impacto é zero. Não é? Fazer esse mesmo impacto hoje, com a destruição que nós temos das florestas, e que já estamos perto do limite da concentração de CO2 na atmosfera, é um impacto completamente diferente. Não é? E este impacto tem a ver com todo o histórico que foi feito até hoje. Porque senão, digamos, a gravidade deste impacto não existia. E, portanto, tudo isto obriga-nos a repensar estas responsabilidades e, quer dizer, e que provavelmente não é o tipo de esquema de responsabilidade, puramente de responsabilidades, que nós construímos hoje, até hoje, que pode resolver esta questão. Mais do que estamos focados naquela fórmula do direito, de tentar resolver os problemas através de uma responsabilização, de uma penalidade, de uma sanção, não é isto que vai mudar a alteração da governança. Quer dizer, portanto, o problema deste é mesmo uma mudança. O direito na sua função de organizar as relações. Não é? De dar uma solução jurídica e, a partir daí, construir realmente um novo sistema para abordar o problema. Não é? E essa é a função do direito. Eu gosto muito de dar estes exemplos e das pessoas terem esta percepção. Sem a solução jurídica do condomínio não havia cidades. Nós hoje, mais de 50% da população mundial vive em cidades e depende desta solução jurídica do condomínio. A solução jurídica do direito de autor. Sem isto, não havia sociedade de conhecimento. Podiam os cientistas todos do mundo serem os melhores, mas ninguém publicava e ninguém partilhava conhecimento e nós estávamos ainda na Idade Média. Foi uma solução jurídica que permitiu o conhecimento, permitiu construirmos a sociedade que nós temos hoje. E muitas vezes a sociedade não tem consciência destes factos, que são soluções jurídicas e não são sanções que fazem evoluir as sociedades, que fazem evoluir os seres humanos e que nós precisamos de uma solução jurídica para evoluirmos para a fase seguinte, para restaurarmos o sistema e para darmos valor àquilo que realmente tem valor,
que é deixar às próximas gerações a possibilidade simples de poderem viver, que é muito mais importante do que lhes deixar iPods, iPads e todas essas tecnologias, que são muito interessantes. Foi uma grande evolução no conhecimento humano, foi uma coisa extraordinária, mas que põe em causa, mas está a pôr em causa os fundamentos da vida. E, portanto, quer dizer, esta é uma reflexão que o próprio direito tem que fazer, na sua função social, na sua função de criar soluções, mais do que procurar caminhos, através do sistema de procurar culpados, procurar responsabilizar as pessoas. Numa história destas, em que estamos todos envolvidos, eu também discuto, por exemplo, há um movimento que é o Ecocide, que quer penalizar, criar um tribunal para crimes ambientais, internacional, tudo mais. Tudo bem. Mas isso resolve o problema, neste momento, sem haver este contexto? Quer dizer, no limite íamos todos presos e o problema continuava a existir. Não é? Íamos todos presos, porque todos nós provocámos danos. Uns mais que outros, tudo bem, mas todos nós provocámos danos. Íamos todos presos e o problema não estava resolvido. Esta é a questão que eu gosto de colocar aos juristas, porque o caminho das sanções, num caso destes, quando é o próprio sistema que está em causa, o modelo que está em causa, não são as sanções que vão resolver o problema. Resolvendo o problema, ou havendo uma solução, é evidente que depois, nas situações de limite, temos que ter a função sancionatória do direito a ser exercida, como é evidente. Como é evidente. Agora, fazer sanções sem resolver o problema é o que nós temos no direito ao ambiente e os resultados que nós temos. Pronto, doutor, eu julgo que terminamos com chave de ouro, assim com esta reflexão. Conseguiu ver então que não há mais questões, doutor? Eu julgo que não. Eu julgo que não há mais questões. Pronto, agradeço-lhe mais uma vez. Foi um prazer, muito obrigado. Espero não ter. Todos e conseguirmos, de facto, até perceber aqui através de uma dinâmica completamente diferente, não é? Daquela a que estamos habituados, chegar a uma possível solução. Vamos lá ver no que é que pode dar. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Foi um gosto. Até uma próxima. Até uma próxima. Colegas, muito obrigada por terem participado. Terminamos desta forma a semana. Estão a mandar cumprimentos para o Dr. Paulo Magalhães. Sim, são colegas da faculdade, estou a ver o André Pisco. E eu aos colegas cumprimento também, agradeço a presença, foi muito bom estar com todos. Terminamos desta forma e acho que em grande a Semana do Advogado até um destes dias. Muito obrigado a todos. Obrigado.